O que esperar de Etheria Restart? Eu vou mostrar tudo para vocês desse jogo que me surpreendeu positivamente e acho que você também vai curtir. E aí galera, aqui é o Johan novamente e eu consegui acesso antecipado ao game Etheria Restart. E depois de jogar o beta fechado quase todo, eu tô pronto para trazer minhas impressões sobre o game. Então vou mostrar tudo o que ele tem a oferecer e por que eu acho que pode ser um dos melhores games do ano. Então já deixa o like, se inscreve aí no canal se curte esse tipo de conteúdo e bora conferir mais esse jogo juntos. Vem comigo! Beleza galera, o jogo começa com uma longa animação explicando sobre como a humanidade sucumbiu sob uma nevasca eterna, sobre o novo mundo criado pelos sobreviventes, o mundo de Etheria, e como os humanos abusaram do poder da Gênesis e acabaram por criar um vírus que se voltou contra a humanidade, transformando os infectados em zumbis tecnológicos, algo assim. E como apareceram os Hyperlinkers, que podem acessar a fonte desse vírus e combater. Bem, pelo menos foi isso que eu consegui entender da explicação até aqui, embora eu inseri um pouco de suposição, já que, obviamente, o mistério todo não é revelado logo de cara. De todo modo, a animação não tem, na verdade, nada demais, tirando uma cena ou outra, como quando aparecem os Hyperlinkers, essa cena é bonita, de modo que é bem esquecível no final das contas e já desemboca na escolha de protagonista, masculino ou feminina, e a inserção do nosso nome. Dali, o protagonista já deita numa maca para acessar o mundo virtual, Etheria, bem no estilo Avatar ou Assassin's Creed, e já rola mais uma outra pequena animação para a gente já chegar e ficar livre para andar pelo cenário. Nesse ponto não tem muito o que explorar, é só ir reto mesmo para o objetivo. O mais legal nesse começo é mesmo a interação com a cinemática, que assim, eles fizeram super bacana, principalmente nos movimentos do protagonista. Disso já começa nossa primeira batalha, e de cara a beleza e nitidez dos modelos e das skills impressiona. Eu tentei usar o maior número possível de skills logo de cara, só para ver mesmo, né? O que o jogo tinha a oferecer. Mas claro, não tem desafio nenhum aqui. Logo depois, o jogo segue entregando a mescla entre movimentação e cinemática, sempre com dublagem para todas as vozes, até nossa segunda batalha. Eu achei bem da hora a movimentação e o lance de se esconder e decidir quando atacar o inimigo. Falando nisso, como vocês estão vendo, os inimigos têm o design bem legal também, o que demonstra um carinho dos devs pelo jogo. O gameplay é realmente como prometido, um jogo que mistura exploração de mundo, embora até agora tenha sido uma exploração bem restrita, digamos assim, com batalha por turno, ao invés de ser um típico RPG de ação, se assemelhando mais então a Honkai Star Rail, por exemplo. Então, enquanto eu dou um pau aqui nos inimigos, queria só comentar que eu achei um pouco frustrante a questão dessa exploração inicial. Soltam a gente, mas na real nem precisava, porque não tem muito o que a gente fazer. Poderiam já ter colocado um baúzinho, ou uma besteirinha qualquer pra gente pegar e se animar, ou alguma passagem secreta pra descobrir algo assim. Mas enfim, tenho esperança aí, já do começo tive esperança que isso mudaria, e muda. Mas apesar dessa limitação na exploração, não tem problema, porque logo em seguida já coloca uma mecânica muito da hora, que já de cara dá pra ver que vai ser muito gostosa de usar. E em seguida disso, tem uma evolução da mecânica anterior, porque a partir desse momento já dá pra gente realmente se esconder e emboscar os inimigos, evitando assim o combate. Então, unindo as duas coisas, eu achei muito top esse gameplay, muito fluido. Logo que a gente aprende a fazer direitinho, a coisa fica super dinâmica e gostosa de jogar. E embora em console a gente já tenha visto coisa do tipo desde Metal Gear, é um ponto bastante positivo para os devs terem portado isso para o mobile e de uma forma que pareceu tão fluida, tão dinâmica, tão divertida.
Mas a diversão não para aí. Em seguida, já tem uma batalha de boss que a gente acaba sendo obrigado a fugir pela janela. Tudo claro em cinemática. Só que aí soltam a gente e a gente já usa a mecânica da hora, como eu apelidei, para subir de volta para o telhado do edifício e enfrentarmos aí então o real primeiro boss. A luta em si não tem diferença, a não ser pelo fato de que a gente pode adicionar uma healer ou buffer no time, mas no final dessa batalha é que o jogo começa de verdade. Então, muito boa a intro que já anima. E para animar ainda mais, já vem o primeiro summon. Eu peguei a mina da Fênix de Fogo, que eu apelidei de Ikki. Ave Fênix! Quem lembra? Quem lembra aí e quem é fã de Cavaleiros? Deixa aí nos comentários. Mas voltando a falar do game aqui e dos gráficos do jogo, mas começando aí com os gráficos, eu deixei tudo no máximo. Mas como meu celular é meio antigo, dá pra ver que tudo fica muito mais nítido, mais bonito, só que tem uma perda aí de frame, chegando inclusive a dar umas travadas durante a luta aqui e ali. Isso passa com o tempo, mas tem horas que volta. É uma pena, mas eu tenho certeza que no PC isso aqui deve rodar liso, ou um celular mais recente. É uma coisa para se ter aí em mente. Já sobre o gameplay, vale destacar que tudo acontece de maneira instanciada, ou seja, o lugar que vocês estão vendo é um pedaço de uma instância, um estágio, não exatamente um pedaço do mundo aberto, tá? Então é como se fosse uma fase, digamos assim, que eu cliquei para entrar. Uma vez dentro, tem um pouco de tudo que eu curti até aqui, como a movimentação e as tocaias, e também coisas que eu estava sentindo falta, como você poder achar item no meio do caminho, as caixas que a gente pode abrir e que eu mencionei antes e vem itens dentro também, né? Vem recompensas, sendo que o ponto negativo fica pro personagem que é grudado no chão. Mas fora isso, num quesito tão importante quanto o gameplay, a meu ver, o jogo entregou. A não ser que você estivesse esperando um mundo realmente completamente aberto, ou escalar, explorar mesmo como Genshin ou outros Tower of Fantasy e tal, nesse caso pode ficar um pouco frustrado. Ah, inclusive tem outra coisa muito legal da parte da exploração. É bem o que eu queria mesmo, que é ser recompensado por explorar algo fora da rota linear. O game traz um modo de coleção de fragmentos de história achados pelo caminho que não só desbloqueiam ainda mais segredos da história, como também dão recompensas quando encontrados, pelo menos em certa quantidade. Então isso aqui é 10 de 10. Bem, além da instância de história padrão do jogo, há também outras, como as do modo Challenge, em que a gente enfrenta um boss diretamente. E aqui o ponto alto é que cada boss tem sua própria mecânica e em níveis mais altos a gente vai precisar criar times específicos para conseguir vencer. Além disso, os modelos desses boss, desses chefes, estão muito legais, deixando claro que são diferenciados. É nesse modo, nos diferentes desafios, que a gente farma materiais, equipamentos e até mascotes. Tem também um modo que dá para conseguir ótimas peças de equipamento e inclusive personagens. Chama Anisync Echoes. E os primeiros personagens que dá para conseguir nesse modo são SR, inclusive bons SR por sinal. Mas aparentemente vai dar para conseguir pelo menos fragmentos de SSR mais para frente. O que é legal porque a gente não vai depender só do gacha para colecionar alguns pelo menos dos personagens. E fora outros muitos modos PvE, o jogo ainda conta com 2 modos PvP e mais um por vir, que ainda não está disponível no beta. Um desses modos é a arena normal, em que a gente seta nossos times de defesa e ataque e luta contra os times de defesa dos outros players, nesse caso controlados por AI.
Esse modo segue o sistema de pontuação para conseguir ranking. Eu vou dizer, não gosto muito não. Eu prefiro quando é por posição. Assim, o mais forte fica em primeiro e pronto. Não o cara que sai atacando aí que nem doido no último minuto. Mas também tem o segundo modo, que aí muita gente adora e não cansa também de pedir em tudo que é gacha, que é o Arena em tempo real. Sim, dá para jogar contra outros players simultaneamente, de modo que ambos escolhemos nosso time na hora, podendo inclusive eliminar um dos personagens escolhidos pelo oponente. Aí o pau canta, meu amigo. Se isso tudo não bastasse, o jogo já começa com muito evento e muita coisa para fazer, incluindo um evento de login de 7 dias que vai dar 40 summons no total, um evento de avanço das fases que também dará mais tickets de summon e uma skin, evento de level de conta que também inclui skin free, Carnival de 7 dias que vai dar personagem SSR, mais ticket e mais uma porção de outras coisas. E como eu disse, muitos outros eventos. Não dá para saber quais estarão disponíveis no lançamento oficial do game, mas eu desconfio que, cara, todos. Já que eu não vi nada super absurdo que não tem como os caras disponibilizarem para os jogadores, sabe? Que seja só para teste. Então parece que vai ter tudo e, se tiver, top demais. E não poderia ser diferente, sendo um jogo bom. Através do modo galeria, podemos ver todos os personagens disponíveis no game, não só aqueles que a gente já tem. Inclusive, dá para ver as skills desses personagens para a gente poder então planejar nosso time dos sonhos. O design em si dos personagens, como eu comentei no início do vídeo, tá bem bonito, cada char com muito detalhe e personalidade. Isso tanto waifus quanto husbandos. Embora não estejam entre os mais bonitos do mercado, são bem bonitos. Eu daria 8 de 10. E vocês? Deixa aí nos comentários. Lembrando assim, que tem game como Tower of Fantasy ou o próprio Honkai Star Rail, ou ainda o lindíssimo Wuthering Waves. Por isso que hoje em dia é cada vez mais difícil você se destacar. Entendeu? Quando eu falei que tá bonito, mas não tá top do mercado? Mas de novo, essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários. Quero ver o que vocês acharam. No mínimo, não dá pra dizer que eles não tentaram. Tá tudo bem bonito. Mas ok. Tá bonito tudo menos os pets, né? Esses eu achei só legalzinhos. Nada demais. Vocês concordam? Ok. Independente de qualquer coisa, bonitos ou não, lindos ou não, mais ou menos, meia bocas ou não... Bora fazer alguns sumos e ver quais dos personagens a gente consegue pegar. E é isso aí, galera. Essas foram as minhas impressões do jogo Etheria Restart. E para ser sincero, foi o jogo mais divertido que eu joguei no ano. E vocês podem pensar, poxa, mas isso não quer dizer muita coisa, já que o ano mal começou e é parte de verdade. Por outro lado, eu consegui acesso a muitos betas. Eu ainda tô fazendo outros vídeos, já trouxe alguns no canal. E ainda mais outros muitos games, tanto que lançaram no final do ano passado, eu só consegui realmente jogar esse ano, e nesse primeiro mês. Então, no final das contas, foi bastante coisa que eu testei, e tem muita coisa boa, mostrando que esse ano vem com tudo mesmo. Mas esse game aqui tem, cara, tudo que eu gosto. Boa história, boa progressão, muitos eventos, personagens lindos, ótimas mecânicas, em certo ponto até inovadoras para o universo mobile, ou seja, a dose certa de inovação, muitos modos de jogo e mais do que tudo, uma experiência muito divertida. Eu com certeza vou jogar quando sair a versão final e muito provável que vire um game recorrente aqui no canal. O que quer dizer que eu farei análise dos personagens, tier lists, cobrirei novidades semanais do jogo, melhores times para PvE, melhores times para PvP, eventos e tudo mais. Então, se hypou com o que você viu, como eu, vem fazer parte da família Yu-Gi-Oh! Se inscreve aí no canal para não perder nada. Deixa nos comentários se vai querer jogar também e o que foi que chamou mais tua atenção. Deixa aquele like se curtiu o vídeo e a gente se vê no próximo. Um abraço
e até a próxima. Daina だ。よろしく頼む。と。私に何かご用？一緒。